Saudações calorosas, meu nome é Alda Manuel, nós estamos aqui para apresentar o Tecnológica. Tecnológica é um podcast na qual foi criado pela empresa TechNext. Nós vamos trazer aqui todas as informações sobre tecnologias e não só, com especialistas para falar sobre o mercado, para falar sobre os produtos e soluções, também os desafios que nós sabemos que acontecem em todas as profissões e em todas as indústrias. Para hoje, o primeiríssimo episódio, nós temos o engenheiro Mário Rosa e o engenheiro Marcos Chaves, na qual eles vão falar sobre as suas experiências, os seus produtos e também tudo aquilo que eles acham que pode ser no futuro. Por favor, engenheiro Mário Rosa, apresentar-se. Pronto, eu sou o Mário Rosa, estou no mundo das telecomunicações sensivelmente 14 anos. Comecei o meu percurso dentro da Net1. Tenho praticamente o mesmo ano de estrada que a Net1. A Net1 está no mercado há 14 anos e dentro da Net1 eu fiz um percurso passando por diversas áreas até hoje estar aqui na TechNext. Então, quer dizer, nasceu a Net1 e também nasceu o engenheiro que vai mudar o mercado cá no país. Provavelmente sim. Se é isso que a gente pode dizer. Engenheiro Marcos Chaves, pode apresentar-se, por favor? Eu sou Marcos Chaves, sou brasileiro, meu sotaque já entrega, né? Eu cheguei a Angola em 2007 com a missão de ajudar a reestruturar a Unitel. Eu já venho de uma cultura tecnológica no Brasil, com experiência em outros países, como México, Colômbia, Chile. Estive em África, na Nigéria algumas vezes, mas quando vim para Angola, vim com um desafio novo e confesso que quando cheguei aqui fiquei um pouco assustado. Vim para ficar 6 meses e gostei tanto do país que estou até hoje. É, E Angola. estou muito feliz de estar aqui e para mim é uma honra estar aqui participando com você nesse evento. Eu até poderia dizer o porquê que eu fico mais feliz ainda de tê-lo aqui, mas vocês vão saber logo a posterior da nossa conversa, do porquê e o que é que o Marcos Chaves fez aqui. Só para vocês terem aqui uma interatividade, é que nós temos o engenheiro Mário Rosa, que tem noção como criar uma empresa ou como estabelecer a empresa no mercado. E temos também aqui o nosso sênior engenheiro Marcos Chaves, na qual também vai nos falar não somente sobre Angola, como ele mesmo falou, tem experiências internacionais, tem aqui também experiência com Nigéria, que é nosso vizinho, e trazendo aqui sobre as experiências, eu vou totalmente começar aqui pelo engenheiro Marcos Chaves. Disse que ficou com medo. O que o assustou em Angola? Talvez a forma como eu cheguei. Eu cheguei aqui num domingo de manhã, né? Eu estava trabalhando num projeto no Brasil com a Nokia e num operador com 30 milhões de clientes. E de repente recebi o convite para vir para cá. E aquela dificuldade de locomoção quando cheguei, aquele monte de gente na frente do aeroporto, a minha bagagem desapareceu, levamos quase 2 horas para ir do aeroporto até o hotel. Assustou um pouco as montanhas de lixo no meio da rua, aquilo assustou um pouco, mas aquilo foi só um primeiro momento, foi só uma primeira fotografia, porque eu fui me adaptando ao país, o povo maravilhoso. Era muito engraçado porque eu morava no hotel e do outro lado tinha uma padaria. Eu de vez em quando ia comprar alguma coisa na padaria para levar para o hotel. E as moças da padaria pediam para mim falar mais, porque eu tinha o sotaque das novelas, então era muito engraçado. Então tudo isso foi motivando a me adaptar ao país e gostei tanto que estou até hoje, 17 anos. Ainda bem. Foram 17 anos para o engenheiro Marcos Chaves. Engenheiro Mário Rosa, 14 anos, o que é que mudou? Eu entrei miúdo, sem experiência. Na verdade, o meu percurso foi um pouquinho diferente. Eu não nasci gostando de telecomunicações. Eu nasci gostando de eletricidade.
É a minha área de formação. Eu nasci gostando de eletricidade e isso, quando terminei o médio, fiz o Aldalara, quando terminei o médio, não tinha continuidade do curso em Angola, então fui obrigado a seguir para o rumo das telecomunicações. E entrando na faculdade, não entendia nada daquilo. E quando entrei no ano tive um professor em que foi explicando o beabá das telecomunicações. E isso ajudou-me a ver o quanto nós ainda estávamos atrasados para o resto do mundo, para os países mais desenvolvidos, e o quanto nós tínhamos que trabalhar para que hoje, minimamente, nós tenhamos uma rede a nível de performance boa. Nestes 14 anos, posso dizer que Angola deu um salto quantitativo no que concerne a tecnologia. Nós em 2010, as nossas velocidades eram 2 megas, 2 megas, 512 capas, e hoje nós estamos a entregar serviços de 300, 400 megas. Uau, que Então diferença. Angola deu um upgrade, né? Um boost significativo dentro das TICs. Eu acredito que o país em si desenvolveu bastante nas 2 últimas décadas. Eu também não sou tão sénior quanto o Marcos, mas ainda assim, mesmo com o engenheiro Mário, nós conseguimos ver que houve sim desenvolvimento em várias áreas, em várias cadeias, mas que quando nós vamos às comunidades, fora daquilo que é a capital, fora daquilo que são os bairros na qual são mais urbanos, quando nós vamos à comunidade, quais são as oportunidades ou como é que nós podemos levar também para eles as novas tecnologias? Eu entendo isso porque o investimento privado, principalmente, né? Nós tivemos aí de 2002, 2003 até antes da pandemia, um grande investidor privado que foi a Unitel, né? A Unitel, ela conseguiu construir uma rede para atender o país inteiro. Mas o foco tecnológico era basicamente em Luanda. Por quê? Porque o investidor privado ele espera retorno. E o retorno financeiro ainda é muito limitado nas províncias. Por quê? Porque o investidor ele olha para os números e o resultado que o negócio pode dar. Ainda não há uma cultura aqui da quantidade. Às vezes você perde no valor acrescentado, na faturação, porque você não olha para o grande, para o aglomerado. 1 milhão de pessoas, em tese, pode dar um resultado muito melhor. 1 milhão de pessoas, vou refazer minha consideração. 1 milhão de pessoas, por exemplo, numa província, pode dar um resultado melhor do que 100 mil pessoas em Luanda. Por que O que isso? acontece é que, às vezes, o investimento para gerar essa qualidade e essa quantidade numa província é muito superior ao investimento que se faz aqui. Por quê? Porque existem outros pontos, outras dificuldades que a gente vai falar aqui durante o evento, que vão justificar isso. E o investidor privado, o que ele olha? Como que ele pode recuperar mais rapidamente o investimento? E é onde tem maior poder aquisitivo. É Luanda, onde é mais fácil construir as torres, as redes, é Luanda, porque aqui você tem todos os recursos necessários para o fazer. Não é fazer uma torre em Luanda não é a mesma coisa que fazer uma torre lá no interior do Dundo, por exemplo. Então, tudo isso influenciou os grandes operadores a concentrarem seus investimentos aqui na capital, aqui em Luanda. Talvez um pouco Benguela, o Lubango, que são províncias com maior poder aquisitivo e com maior volume de pessoas, com maior densidade.
Mas o que aconteceu é que, ao longo dos anos, se esqueceu das comunas, dos municípios. E essa população também existe, né? Sim. Existem histórias engraçadas, porque eu participei uma vez de um evento na Nigéria, num evento das companhias de torres, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, onde um dos representantes de uma das maiores empresas de torres do mundo, que é a American Tower, ele falou na palestra dele que em cada comuna, em cada município que ele colocava uma torre na Nigéria, municípios mais distantes, mais pobres, reduzia 6% da pobreza no primeiro ano. Ou seja, acontecia uma redução de 6% da pobreza onde se colocava uma torre. Mas esse pessoal da comunidade, eu vou passar já a palavra para o engenheiro Mário, mas esse pessoal da comunidade, para este exemplo, tinham capacidade financeira para pagar? A comunicação, ela cria a condição. Nós tivemos um exemplo aqui muito interessante, que foi a cobertura da estrada Maria Teresa da Latando. Era um foco de acidentes com mortes terríveis. Toda semana tinha acidentes graves, com mortes e etc. e tal. O Ministério das Telecomunicações, em 2018, decidiu criar um projeto para resolver o problema dessa estrada. E qual foi a solução? Foi a implementação de 4 torres ao longo da estrada. Porque o que acontecia? Tinha o posto de socorro dos bombeiros lá no Golungo Alto, mas o que acontecia? Aconteciam os acidentes e não tinham como comunicar. Então tinha que sair um carro, ou um carro que passasse pelo acidente, para informar, chegar até o ponto de apoio, informar para o pessoal se arrancar. E quando se criou essa rede de comunicação ao longo da estrada, por coincidência, no dia da inauguração aconteceu um acidente grave e não teve uma morte, porque através do telemóvel alguém informou e toda a infraestrutura de apoio e de socorro àquelas pessoas foi startada naquele momento. E se você passa hoje por essa estrada, se você olhar a quantidade de comércio e a quantidade de coisas que foram criadas ao longo da estrada só por ter comunicação, é impressionante. Aquilo evoluiu, cresceu, e não é uma questão, cria-se as condições, né? A pessoa que não tinha como fazer, passou a vender frutas, passou a produzir frutas, passou a produzir alimentos, enfim, a comunicação, ela é fundamental para o crescimento, não só pessoal e econômico, mas também dá às pessoas um pouco de dignidade, e é o que eu chamo de inclusão digital. Por acaso, o engenheiro falando nisso me fez lembrar alguns tempos atrás, não, anos atrás. Eu sou naturalmente do Ambo, mas ainda assim, há tempos eu encontrei uma carta do meu pai com os irmãos a comunicarem-se por carta. Ainda também me lembro no tempo do Telo, em que nós tínhamos que ir para as ruas para fazer uma chamada, porque nós não tínhamos ou condições ou a infraestrutura em casa preparada para nós. Engenheiro Mário, a conectividade para quem precisa. Porque nós estamos aqui a falar internet para todos. E o para todos é nas periferias, nas zonas rurais, nos sítios mais remotos. Como é que a TechNest pretende alcançar as famílias menos privilegiadas para também terem este acesso? Como o engenheiro Marcos falou, quando nós olhamos para aquilo que é a qualidade de vida, nós muitas das vezes não metemos até. Falamos de tecnologias, mas em nenhum momento nos passa que a tecnologia de informação, das telecomunicações, nos vem mais as necessidades básicas, como energia, água. Mas como é que a TechNext pretende promover a internet para todos? Pronto, a TechNext fez um trabalho recentemente, um estudo, na qual verificou que existe no nosso território nacional, existem muitas zonas cinzentas, que não há cobertura de internet. E com isto nós pretendemos, com um projeto, não sei se posso falar, pronto, nós temos um projeto chamado Comunicação no Leste. Comunicação Leste? No Leste. Comunicação no Leste. No Leste.
Ah, demograficamente, o leste, o território nacional, foi a zona que menos cresceu. E, e devido aos países vizinhos, então acabam por girar os setores, a setorização para Angola. E diminui então o nosso nível de receitas a nível de telecomunicações. A Tecnex tem a pretensão de colocar torres nessas zonas, colocar internet e junto com os operadores nacionais, estamos a falar no caso da Unitel, no caso da Movicel e no caso da Frição, levar a comunicação para essas zonas. E com isso haverá desenvolvimento, conforme o diretor Marcos Chaves falou há bem pouco tempo. Ah, nós, com este projeto, tencionamos levar vida a essas populações e fazer com que Angola consiga então aumentar o seu PIB. Só para ter só a título de exemplo, em 2018 as telecomunicações contribuiu com 1,2 no PIB nacional. Então isso nos vai também ajudar a contribuir para que o setor aumente o seu produto interno bruto. Correto, mas quando nós olhamos para as tecnologias, além das torres, qual é a visão? Esta pergunta vai para os dois. Qual é a visão em que tem-se para a infraestrutura partilhada ou também fora as torres? Agora já se fala muito de satélite. Que tecnologias são essas em que tecnologias emergentes, tecnologias novas, até muitas das vezes desafiadoras, vamos aqui dizer. Que tecnologias são essas que nós também podemos trazer dentro do mercado e o que a TechNext também pode promover ou dar aquilo que é uma recomendação, se é possível? Pronto, a TechNext, para a comunicação no leste, nós vamos usar o nosso famoso AngoSat. Pronto, conforme o Marco Chaves disse, a implementação de uma rede de fibra óptica para Angola é muito cara. Embora a Unitel tenha colocado essa infraestrutura, tenha fibra óptica em todo o país, mas ainda é caro a sua manutenção. Então isso encarece qualquer operador de investimento fora de Luanda, que é aquilo que o Marcos disse muito bem. O que nós devemos fazer é tentar trazer a comunicação para Luanda, porque é o escoamento, porque nós temos aqui os cabos submarinos, fazer com que isso se torne mais barato. Com que forma é que nós podemos fazer isso ficar mais barato? Hoje nós temos o AngoSat. O AngoSat ajudará a deixar a comunicação nessas zonas mais recônditas muito mais barato. Correto. Porque ainda o nível de investimento ainda é grande. Mas vamos falar aqui, o nível de investimento, eu acredito que para comunidades remotas, eu acho que são números que se calhar nem sei falar, o tamanho de zeros que vai para o investimento. Mas será que esse investimento não pode ser em parcerias, por exemplo, parcerias públicas, privadas? Até que ponto as empresas privadas estão a trabalhar para com o Estado, no sentido em que as duas instituições, deixa-me cá a ratificar, possam ter algum lucro, o próprio Estado não perder e a empresa privada também não perder. Como é que essas parcerias poderiam funcionar? Eu acredito que esse processo já vem acontecendo desde 2014, 2016, e o governo tem trabalhado muito forte nisso. Um dos grandes problemas hoje das comunicações em Angola são as infraestruturas. Você fala em tecnologia. As tecnologias são ótimas. Você tem N tecnologias, você tem o 2G, o 3G, o 4G, agora o 5G, daqui a pouquinho já temos aí o 6G e vai por aí afora. Inteligência artificial, Sim. essa coisa toda. Mas as pessoas têm que entender que para essas tecnologias funcionarem é necessário uma infraestrutura. E essa infraestrutura não é visível para as pessoas, para o usuário final. E são essas infraestruturas que custam, às vezes, muito para o operador fazer esse investimento. E o governo vem trabalhando numa forma de ajudar, e eu aproveito aqui para parabenizar o atual Ministério das Telecomunicações e Tecnologia da Informação e Comunicação Social, que tem feito um trabalho extraordinário nos últimos anos.
né? A criação da partilha de infraestrutura foi um grande marco para o país. Infelizmente, Angola ainda tem muito aquela cultura do que eu quero ser dono, É assim. né? Isso ainda é muito valioso aqui e isso tem atrasado um pouco o processo de partilha de infraestrutura na sua plenitude. No momento que todos os donos de infraestrutura se conscientizarem que a partilha de infraestrutura é a saída para que o mercado nesse setor evolua e dê o salto que tem que dar e que precisa dar, isso vai tornar o processo bem mais fácil, né? Mas, sem cortar, engenheiro, existe um monopólio no sector das telecomunicações? Ou Não, já há competitividade? não é que existe um monopólio. Existe duas empresas mais antigas, que é a Movicel e a Unitel, que fizeram os seus devidos investimentos para criarem a infraestrutura que tem hoje, né? Nós devemos ter hoje cerca de 3.000 torres no país, por aí, e devemos ter aí mais ou menos uns 15.000 quilômetros de De fibra, fibra. fibra passado em todo o país, se você levar em consideração a fibra que foi passada pela Unitel e a fibra que foi passada pela Angola Angola Telecom. Telecom, né? A fibra que foi passada pela Unitel está em pleno vapor, está funcionando, está a operar. A fibra da Angola Telecom está sendo recuperada e quando isso vier a acontecer, vai ajudar muito nesse processo. Mas não são só essas infraestruturas, são as torres, existem várias outras coisas que são necessárias fazer para poder criar isso. E nesse ponto, o governo, nesse ponto de levar as comunicações aos municípios mais distantes e com poder aquisitivo menor, o governo vem trabalhando. Por exemplo, o governo lançou há um ano mais ou menos o Conecta Angola, que é utilizar o Angosat 2, que é um satélite que foi adquirido por Angola e lançado pelos russos, com maior capacidade, com maior velocidade, com menos latência, para justamente levar a essas pequenas comunas e a esses lugares o acesso à internet. O sistema ainda é um pouco precário, precisa ser melhorado. O governo agora está lançando um segundo projeto, vocês devem ter visto ontem, que é o Ilumina Angola, que também vai trazer um maior benefício à população. Porque o que acontece? Não adianta você colocar a comunicação. Você coloca lá o telefone, coloca lá toda a infraestrutura de comunicação. E como que a senhora Maria ou o senhor José vão carregar seus telefones, vão ligar seus aparelhos na tomada? Não tem Eu, energia. por acaso já quis chegar ali, mas eu, Não eu tem quis energia. levar, eu quis levar essa questão ao engenheiro Mário, porque ele disse-nos que tem o background de eletricidade, também está agora a fazer as telecomunicações, mas o engenheiro Marcos pode. Então tem essa questão também da energia, né? O Ilumina Angola vai poder restaurar um pouco isso, porque o Ilumina Angola ele não leva só a comunicação, ele leva também a energia. É evidente que não é em grande escala, é numa escala menor, usando o sistema solar, que a Angola é um excepcional irradiador de energia solar. A energia solar aqui é quase o país inteiro, né? Você tem disponibilidade de energia solar aqui quase o país inteiro e quase o ano inteiro. Os períodos de chuva e de cacimba que são muito pequenos, mas esse detalhe é que dificulta às vezes. E nós podemos falar mais para frente um pouco mais sobre partilha de infraestrutura. Eu tenho uma certa experiência com isso. Nós criamos uma empresa para isso em Angola, mas é o grande dificultador. Eu vou deixar aqui o meu colega falar, porque senão só eu falo. Sim, sim, eu por acaso queria aqui chamar assim, a atenção, engenheiro Mário. Estamos a falar de telecomunicações, Sim, sim. certo? Mas para toda essa infraestrutura das telecomunicações existirem, tem que ter uma outra infraestrutura para que elas próprias estejam ligadas. E como é que está esta situação também? Não é a vossa área, se calhar não é a vossa área de conforto, mas vamos levar as antenas. Mas tem ali os bancos, como é que vocês chamam? Banco de Data bateria, data center. center. Temos os data centers. A energia, como é que fica? Prontos. Para a comunicação do leste,
O Ministério das Energias e Águas tem um projeto que acho que já está a avançar, porque isto é público, na qual vai fazer um forte investimento na zona do leste. Correto. Então, com isto, nós, Tecnext, pretendemos seguir, porque onde existe água e energia, existe a palavra foge-me, Água, energia. onde existe água e energia, Existe progresso. existe progresso, pronto, essa é a palavra certa, existe progresso. E com isso, progresso vem com comunicação também. Logo haverá desenvolvimento naquela determinada zona. Então, é com esse todo esforço que está a ser feito, visto pela parte do Ministério das Energias e Águas, visto pela parte do Ministério das Telecomunicações, para junto levar então a comunicação nas zonas mais recônditas. Mas a Tecnest, dentro desse projeto, também está a cautelar a mitigação da literatura digital? Sim. A Tecnest está desenvolvendo um projeto também em parceria com o Ministério das Telecomunicações, né? E Tecnologia da Informação e Comunicação Social, o MINTIX. Não é só um projeto de literacia digital, né? É um projeto que engloba a literacia digital, que o que é? É levar a essas localidades, a essas comunas, a esses locais, a possibilidade de se fazer, de se aplicar a educação digital. E mesmo a título de ensino, porque você pega, por exemplo, as mediatecas, né? Estão aí a pleno vapor e funcionam muito bem. Só que nós também estamos propondo levar a telemedicina, que hoje é um recurso já utilizado em vários países e até mesmo aqui em Angola já se usa modestamente um pouco da telemedicina, porque o que você observa quando viaja e quando anda por essas províncias é que tem pessoas que nunca viram um médico na vida, Meu Deus. né? Nunca viram um médico na vida. Mas, E engenheiro, agora eu não sei se vocês também ali que estão a assistir ficaram um bocadinho confusos, mas a telemedicina com o levar a um médico às comunidades, pode por favor explicar por palavras miúdas ok, ok, o que é ok. isto? A telemedicina é você cria uma estrutura médica básica à distância e o médico faz o atendimento à distância. Ok. Você tem no local um enfermeiro ou um profissional treinado para lidar com as pessoas e você pode fazer coisas básicas, você pode fazer teste de paludismo, você pode fazer exame de sangue, você pode fazer coleta para fazer outros exames necessários e ajudar a melhorar a qualidade das pessoas. Eu sou da opinião que quando você cria uma estrutura mínima de apoio ao cidadão, seja onde for, a própria estrutura transforma, realiza um processo de transformação dessa sociedade. E eu acredito que precisa começar a olhar para as pessoas. Quando você vai fazer um projeto de tecnologia, e eu aceitei o desafio de vir dirigir a Tecnest, porque a Tecnest pensa assim, né, em levar uma confortabilidade melhor às pessoas, ao ser humano, e aproveitar projetos como Conecta Angola, como Ilumina Angola, e levar também a saúde, a educação a essas pessoas. Porque as pessoas estão muito limitadas a isso. E não existe nada melhor para fazer uma nação crescer do que o investimento na educação e na saúde. Eu não poderia concordar mais do que isto, porque eu aqui ouvindo a nossa conversa, claramente estamos a trocar ideias e eu estou a aprender que
tecnologia é muito mais do que só um telefone, um computador, Muito um computador. mais, é muito mais. Então, eu acredito que aqui a Tecnest, juntamente com os seus parceiros, vão trazer aquilo que nós falamos aqui, o progresso, o desenvolvimento, olhar para a educação, olhar para a saúde, até mesmo olhar para a agricultura, porque para nós termos um equipamento ali a trabalhar, a irrigar, para nós sabermos qual é o ponto do solo, nós vamos ter que ter sensores, se tem sensores, há que haver as medições, e se é um gestor ou um dono que não está lá nas fazendas, está aqui, vai precisar desse todo intercâmbio. Mas falando desse todo intercâmbio, e nós aqui estamos a falar muito de investimento, estamos a falar de progresso. Engenheiro Mário, mas olhando agora para o outro lado, estamos a falar de progresso e transformação, certo? E as telecomunicações trazem isso. Engenheiro Mário, custos. Poderia-me dizer, nós olhamos para trás, ainda este ano nós tivemos várias mudanças naquilo que é o nosso custo de pagamentos de serviços de telecomunicações. Estou a falar, a Unitel mudou, a ZAP também mudou. Estou a falar dos dois que eu pago diretamente. Estes custos podem ser reduzidos? Estes custos podem ser amenizados de forma que a maioria das populações possam ter acesso a isso? E se não, se por acaso for possível, diga-nos só qual é uma estimativa de um site de telecomunicações, um site básico. A ser construído? Para ser construído, quanto é que custaria? Pronto, vou começar primeiro pelos custos iniciais, que falou, se é possível baixar ou não. Atualmente não é possível baixar os preços, por várias razões. Angola tem a sua fibra óptica submarina, com Angola Cables e usa o SAT3, que é um consórcio, mas não nos ligamos ao mundo. Nós temos dois cabos nossos, que é o SAXO e o AXE, mas não nos ligamos a mais provedores do mundo. E isto faz com que a própria Angola Cables tenha custos elevados e é pago na moeda estrangeira. Pronto. Com a desvalorização do Kwanza, isso faz com que as operadoras tenham um maior encargo. Porque as operadoras têm que pagar a Angola Cables e a Angola Cables tem que pagar os seus parceiros. Correto. Então não tem como as operadoras manterem o mesmo custo fixo com os clientes. Mas há uma forma de mitigar além de envolver a Angola Cables? Estamos a falar no concerne às saídas. Agora, no concerne ao custo, nós temos outros problemas. Por exemplo, falou das antenas e falou bem. Para manter um site operacional é preciso nós, como a Unitel tem gerador que trabalha 24 ou 24. Também é um custo Também é adicional um ao custo adicional ao combustível. combustível. Só manter um gerador operacional 24 horas por dia, isso já encarece no final do dia o custo operacional. Então, para que uma empresa tenha receitas, com a subida do combustível, tu não podes manter o teu custo abaixo, tu também tens que subir. Então, são N fatores que fazem com que os custos da telecomunicação não se mantenham. Mas como é que nós podemos baixar esse custo? É aquilo que o engenheiro Marcos falou e falou bem. A partilha de infraestrutura. Por exemplo, se nós os três aqui partilhamos da mesma infraestrutura, nós dividimos o custo de combustível em três. Correto. E isso já diminui no final do dia o meu nível de investimento concernentemente a algumas coisas. Por exemplo, se eu tenho que montar uma torre sozinho e nós os três fizemos um consórcio e instalamos uma torre, já diminui o meu custo de investimento. Logo, nós podemos reduzir aqui a nível de preços. Engenheiro Mário, eu vou fazer essa pergunta, parece muito básica, mas é porque eu entendo sobre o assunto da infraestrutura partilhada. Vamos imaginar que eu tenho aqui pessoas que estejam assistindo e não estão a entender bem o que é isso, infraestrutura partilhada, e agora tocou no mesmo assunto da infraestrutura partilhada, caso nós os três nos juntemos e fazemos um consórcio. Este consórcio, simplesmente nós é que estaremos a utilizar essa infraestrutura ou depois também outros parceiros podem
também juntar-se a nós? É uma coisa fechada ou depende do business to business, como é que nós chamamos, do acordo em que nós os três vamos fazer? Eu E acho, há legislação para isso? eu acho que não. Há legislação de partilha de infraestruturas. Há legislação de partilha de infraestruturas. E isso ajuda-nos no final do dia. Essa legislação veio mesmo para diminuir o custo de operação. Porque as empresas queixavam-se muito do custo de operação a nível das implementações das suas próprias infraestruturas. E com esta partilha de infraestrutura, isso reduz. Agora, se nós três decidimos implementar uma torre num determinado ponto e vamos partilhar pelo custo da sua implementação, eu acho que depois nós três temos o poder de decidir se entra uma terceira pessoa. Ok. Eu acho. Mas olhando para isto, Engenheiro Marcos, no princípio da sua apresentação, disse-nos que tem experiências internacionais. Eu não vou pegar ali na Europa nem nas Américas, mas aqui o nosso vizinho próximo, Nigéria. Fazendo uma comparação, Angola e Nigéria em termos das telecomunicações, o que é que diria? Eles também fizeram, as telecomunicações deles avançaram através da partilha ou tem uma outra solução que Angola poderia ter feito e ainda não o fez? A partilha de infraestrutura, ela tem dois cenários, né? Tem o cenário onde você tem um único provedor e esse provedor, ele partilha essa infraestrutura com todos os operadores existentes. A Nigéria está muito mais evoluída nisso, porque começou a partilha de infraestrutura na Nigéria há bastante tempo atrás. E veio o modelo americano, né? O Brasil, por exemplo, começou a partilha de infraestrutura em 1995. E eu estava lá presente, Nem participei vou desse dizer quantos anos eu tinha em 1995. Eu estava lá nesse processo e foi o modelo que nós aplicamos aqui quando criamos a primeira empresa de torres aqui em Angola, em 2017. Só que ainda não há uma cultura forte nesse segmento, porque é complicado você partilhar sua infraestrutura. Eu até entendo isso do lado dos grandes operadores angolanos, em partilhar sua infraestrutura que levou anos para ser construída, anos para ser implementada e custou muitos milhões de dólares, a partilhar com alguém que está chegando agora. Tem que haver um certo consenso e tem que haver um certo critério na partilha desses custos, né? Porque não é só você entrar agora, já posso partilhar as torres. Não é bem assim. Tem todo um custo para preparar essas torres para receber um novo operador. Quando é uma empresa de torre específica, ela já cria sua infraestrutura para 2, 3 ou 4 operadores. Então já foi criada. Mas, por exemplo, a Unitel e a Movicel, elas não criaram uma infraestrutura para 2 ou 3 operadores. Eles criaram uma infraestrutura para a rede deles, né? Então tem aí limitações, tem limitação de energia, tem limitação de capacidade de peso na torre, tem uma série de coisas que precisam ser avaliadas e serem implementadas. E o critério, e eu acredito que o que falta é criar um critério de quem suporta esse investimento, né? Mas o engenheiro Mário não tocou que mencionou que há sim legislação? A legislação ela não define quem faz o investimento. Por exemplo, nós temos informações de que a Africell está utilizando torres da Movicel. A Africell está fazendo um investimento na infraestrutura para adequá-la para ser utilizada por ela. Isso são critérios e são regras, e eu acredito que Angola está evoluindo nesse caminho e vai evoluir mais ainda, porque é a única solução. Não há outra solução para se fazer uma implementação rápida das telecomunicações ao longo do país se não utilizarem a partilha de infraestrutura. E eu torço muito por isso, porque isso vai fazer com que os custos operacionais e os custos de investimento
reduzam do lado dos operadores. E eles vão competir naquilo que eles fazem melhor, que é a entrega do serviço. Se você tem mais de 2 operadores entregando um serviço de qualidade, isso passa a ser competitivo. E a competição força os preços a baixarem. E também traz Né? qualidade. E também traz qualidade. Por quê? Porque você sabe que tem que conquistar o seu cliente pelo serviço que você está entregando, né? Por outro lado, o regulador também precisa trabalhar com critérios e com regras bem definidas para que haja um equilíbrio no ecossistema das infraestruturas de telecomunicações. E isso vem sendo feito. É evidente que isso leva tempo. Eu, quando cheguei em Angola, já tinha aqui o 3G e o Brasil não tinha ainda. Angola nunca ficou para trás nas tecnologias. Angola sempre esteve equiparada aos melhores países do mundo. Só que pesa a qualidade, porque falta qualidade da infraestrutura. E isso é inevitável, porque infelizmente o país ainda não produz a matéria-prima necessária para se construir, para se implementar e para melhorar esse ecossistema. E isso vai acontecendo naturalmente, e eu acredito que atualmente o governo tem tido uma participação extraordinária nesse processo, criando recursos, criando condições. O que o governo precisa também ajudar é o setor privado. Os financiamentos hoje ainda são muito caros. É impossível você fazer um investimento em infraestrutura e pagar 22%, 23% de juros ao banco. Mas o que é que seria ideal? O governo o governo pode ajudar a criar condições de suportar o setor privado a investir nesse segmento, mas com uma condição menos sangrosa como essa. É muito difícil você chegar ao final do mês, final do ano, e pagar 22%, 23% de juros ao banco por uma coisa por um produto que você está investindo para ajudar o país a crescer. E não é um investimento que se faz em 3, 6 meses, é Não, um não, não, investimento a longo não prazo. é, A não longo é. prazo. Uma torre, você perguntou quanto custa uma torre. Uma torre hoje, para suportar 3 ou 4 operadores, ultrapassa os US$ 120 mil. Uma torre, Ok. né? Uma torre. E nós só estamos a falar da infraestrutura, mas nós quando olhamos agora no próprio segmento em si, vamos ainda deixar um bocadinho as infraestruturas, vamos olhar na cadeia do valor. Engenheiro Mário, eu vou pegar aqui uma deixa do engenheiro Marcos, que é deixar com que a atmosfera ou o ambiente esteja preparado para receber as infraestruturas. Mas esse ambiente nós também temos que capacitar. Como é que nós estamos em termos de recursos humanos especializados? Porque nós agora estamos na Revolução 4.0, daqui a nada se calhar já 4.1, 5, mas as tecnologias vão avançando e tornando-se mais complexas. São simples no olhar, mas complexas no de fazer. Como é que estão os recursos humanos especializados para esta área? Boa colocação. Muito boa. Angola hoje, parecendo que não, a nível de técnicos, está bem servido. Ok. Nós temos muita gente a fazer certificações, nós temos muita gente a fazer cursos fora, muita gente a ir para a Índia. Certificações cá no país? Cá no país, muitos cursos online e depois fazem certificações em sites específicos, como da Cisco, como da Huawei. Temos aqui, a Huawei recentemente lançou, na sua academia, lançou cursos para preparar jovens angolanos a lidarem com equipamentos Huawei. Então, a nível de mercado, de recurso humano, de mercado, nós hoje temos. O problema é que nós temos é que aproveitar determinados jovens
neste segmento, porque uma coisa é aquilo que eu digo sempre. Uma coisa é eu fazer um curso e ter as noções básicas, mas sabemos que uma escola é diferente de um trabalho. Sim. Então, há coisas que a gente aprende com a vida, há coisas que a gente aprende vendo. E os mais velhos têm que passar experiências aos mais novos. Mas a nível de segmentação de mercado, eu acho que nós estamos no bom caminho. Correto, então nós podemos ficar descansados de quando as tecnologias vierem, porque nós temos aqui um impasse, que eu acredito. Além dos custos, nós temos as políticas, nós temos os recursos humanos e nós temos as próprias infraestruturas, que a maioria delas nós temos que Importar. importar. A indústria aqui, sei que já temos uma empresa que faz torres cá no país, mas além de torres, as próprias telecomunicações exigem as baterias, vocês é que são da área, por favor, me Nós ajudem. não produzimos. Isso eu creio que é mais difícil e vai levar um pouco mais de tempo, né? É, hoje há no mundo dois ou três grandes fabricantes de equipamentos. Um deles é a Huawei, que são os chineses, a Ericsson, que é uma sueca, tem a Nokia, que é uma finlandesa. Eu nem sei se a Motorola existe ainda, mas deve existir. Deve existir. E existe um outro segmento hoje que são os pequenos fabricantes de equipamentos, que tem vários aí espalhados pelo mundo e que começam a ocupar o seu espaço, né? Mas é possível empreender? É possível, sim. É possível. É um pouco mais difícil, é um pouco mais complicado, porque investir numa fábrica de equipamento para telecom é um risco muito alto. E você entrar num mercado para competir com aqueles que já estão é mais difícil. Eu acredito que o que Angola deve fazer e já está fazendo, é investir nos equipamentos de base, naquilo que suporta a tecnologia. Porque a tecnologia, ela é muito difícil você entrar num mercado para competir com uma Huawei, ou com uma Ericsson, Sim. ou com uma Nokia, né? É menos difícil você investir na infraestrutura de base para suportar esses grandes fabricantes, investir na fabricação de torres, investir na fabricação de equipamentos de energia, enfim, tudo isso. Mas eu queria, antes de continuar com esse ponto, voltar um pouquinho aqui na questão dos recursos humanos. É preciso investir nos recursos humanos e não investir só na capacitação técnica, mas também investir na capacitação psicológica, para aprender a lidar com a tecnologia, a lidar com o desenvolvimento e a lidar com a evolução desse processo, porque nós hoje já temos as inteligências artificiais, Correto. mas tem que haver uma base, uma preparação para que as pessoas possam usar. Eu, de vez em quando, uso uma inteligência artificial, mas você não pode deixar a inteligência artificial fazer as coisas por você, né? Você tem que usar a inteligência artificial para te ajudar a fazer melhor o seu trabalho, a fazer melhor o seu dia Adaptar as e mudanças. ajudá-los a melhorar a vida das pessoas. E para isso é necessário treinamento, é necessário formação, é necessário pegar esses jovens, prepará-los, treiná-los. As empresas precisam começar a ter um pouco mais de foco nos programas de estágios, em Correto. parceria com as faculdades. No Brasil existe um negócio chamado escola-empresa. Toda empresa adota alunos de uma universidade ou de uma escola técnica e todos os anos esses alunos, a empresa recebe estagiários para poder passar um período dentro da empresa e se ambientarem com o ambiente empresarial e corporativo em todos os sentidos. É preciso aumentar esse processo aqui. É preciso dar mais foco a essa relação, né? Há empresas que criam as suas próprias universidades, como a Unitel criou, o Banco Bay criou,
e outras empresas estão criando as suas próprias universidades. Existe uma empresa muito grande de infraestrutura em Angola, que é a Anglobal, criou a sua própria universidade e a sua própria academia, né? Engenheiro, olha, era isso que eu queria chamar a atenção. Quando diz que criou as suas próprias universidades, eu São sei que temos academias. aqui o português É, brasileiro com o as suas nosso. Sim, academias, as suas bom, suas academias. academias, né? Criam as suas academias e é um centro de educação e de treinamento para seus colaboradores. E há empresas que aceitam, né, fazer esse treinamento até com concorrentes, com trabalhadores de outras empresas, enfim, fornecem esse serviço. Mas é necessário que haja um foco mais forte nas pessoas, Correto. na formação pessoal, profissional e psicológica, principalmente. Até porque as empresas são pessoas. Né? Pode ter o melhor computador do mundo, Mas as mas se não empresas. tiver uma pessoa lá, né? Não, não. E olha que eu Não tenho, funciona. olha que eu falo com propriedade nisso. Eu trabalho, eu passei por toda a evolução dos computadores. Eu trabalho, início da minha carreira eu trabalhava num computador que eu entrava dentro dele para fazer manutenção, Oh, Lord. né? Que eram aqueles IBM cartão perfurado. Vocês nem ouviram falar disso, né? Vocês nem ouviram Não, falar. eu sou do tempo daquela cabeça grande. Foi daquela cabeça grande. Mas eu olhando para o tempo, que agora eu vou perguntar ao engenheiro Mário, como vê o futuro para Angola nas tecnologias? No segmento das telecomunicações vejo um futuro brilhante. Mas como? Poderia-me descrever qual seria o cenário ideal? O cenário ideal para Angola seria ter cobertura a nível de telecomunicações em todo o território nacional. E para nós, com projetos como literacia digital, eu vejo que vai ajudar as pessoas mais recônditas poderem ter acesso a um computador, poderem aprender a lidar com um futuro de 10 anos. 10 anos, por que eu digo isso? Porque o mundo está tão digital que daqui a dias nada vai ser feito nos cadernos. E quem não estiver preparado para aprender a lidar com o computador, aprender pronto, lidar com o computador, estará um pouquinho atrasado consequentemente ao mundo. Então Angola tem que se preparar, ou nós temos que preparar, para que possamos trazer toda aquela pessoa que não tem acesso, poder ensinar. Porque, vejamos, se eu não preparar alguém que está numa zona recôndita com um computador, quando ele vir para Luanda, não consegue um emprego condigno, por mais que ele se forme. Até não precisa mesmo vir em Luanda. Sim, quando Seria. digo, porque a Luanda é o mercado mais competitivo, né? Pronto. Se ele não ter aprendido a manusear um computador, se ele não tiver as bases, ele quando chegar aqui torna-se perdido, porque hoje é tudo à base do digital. Então é esta necessidade de nós começarmos a olhar que nós temos que preparar as pessoas para o futuro. Então, a TechNext hoje, graças a Deus, olha muito para esta vertente. Por isso, dentro da TechNext nasceu a literacia digital, para poder mesmo ajudar as pessoas a poderem ter um futuro melhor. Correto. Desculpa, eu acredito que eu gosto muito de história, sabe? Não sei como é que tá o nosso tempo, mas eu gosto muito de história. Nós já estamos a falar sobre o futuro, então o nosso tempo. Eu gosto muito de histórias e uma das coisas que a tecnologia vai trazer para as pessoas é a facilidade e é evitar essa locomoção. Por exemplo, eu fui visitar um município há um ano atrás, um ano e meio atrás, para colocar uma torre. E na volta eu parei num comércio na beira da estrada para comprar uma água. E tinha um casal andando na estrada. Um senhor mais ou menos uns 60 e poucos anos,
uma senhora mais ou menos da mesma idade, ele de terninho, arrumadinho, roupa de domingo, né, que a gente chama lá no Brasil, andando, caminhando na beira da estrada. Eu fiquei impressionado com aquilo, pedi ao motorista para parar, perguntei para onde eles iam. Eles iam para a cidade. A cidade ficava a 40 quilômetros. Vocês vão andar 40 quilômetros a pé? Ah, senhor, me chamaram de doutor. Seu doutor, estava de carro, vestido. A gente faz isso todo mês. Por quê? Por que vocês fazem isso? A gente vai receber a reforma. Ah, sim, sim, sim. Vai receber a reforma. Porque têm que se apresentar só aqui uma É. situação todos os meses, os reformados têm que se Tem apresentar. que ir É a lá prova para de receber a vida. reforma. Eu comecei a pensar, rapaz, se botar uma torre aqui, botar sinal, esse pessoal pode receber esse dinheiro através do mobile money. Ou é para receber o dinheiro, não para fazer a prova de vida. Não, a prova de vida é anual. Eles iam para receber o dinheiro todo Ok. mês. Todo mês. Todo mês eles iam. Por quê? Tá bom. No município onde é que eles viviam não tinha internet e eles não tinham conta em banco. Sim. Então eles tinham que receber o dinheiro. E milhares de pessoas fazem isso todo mês. Eu cheguei e comentei isso com uma pessoa da Unitel. Logo em seguida, a Unitel lança o Mobile Money. O que é o Mobile Money? A pessoa recebe o dinheiro no telefone. O dono da mercearia tem o Mobile Money. Pode receber o pagamento das compras ali e faça uma movimentação digital do dinheiro. E ele para de fazer aquela viagem todo mês. Então, isso é a tecnologia, É a mobilidade. é a mobilidade. Isso é a tecnologia. Ou seja, e não é só isso. Hoje, quantas coisas nós compramos na internet? Há países hoje no mundo, a China, por exemplo, você não usa mais dinheiro. Não? Não usa mais dinheiro. É o telefone, é o telemóvel. É o telemóvel, é Você o com o relógio. telemóvel você paga. Hoje, com o seu próprio telemóvel, você faz suas transferências, você paga as suas internet, você paga as suas contas, você paga tudo. Né? Então, essa mobilidade, esse é o desejo e é o que eu acredito que a Angola quer e que quem está à frente desse processo hoje quer para esse país. É que o país esteja 100% coberto, né? Angola tem hoje estimadamente aí 34 milhões de pessoas, mas eu suponho, eu não tenho aqui as últimas informações, mas eu acredito que não chega a 40% da população atendida hoje pela internet. É como na energia. 11 milhões. Então é muito pouco isso. O Brasil, por exemplo, tem 250 milhões de pessoas. Tem 250, não chega a isso, mas tem 10 milhões a mais de telefones. Ou seja, o país já está todo atendido. Correto. Você vai aqui na Zâmbia não, mas você vai aqui em Ganda, né? Ganda, você vai a Ganda, país do mesmo porte de Angola, o número de telefones é superior ao número de pessoas. Sim, mas para existir Né? para existir esses números, Há as que ter infraestruturas desde exatamente. A a Z têm que ser Exato. criadas. Tem que haver Então eu acredito que a Angola vai atingir esse patamar. Pode levar mais 3, 4 ou 5 anos, mas vai atingir um dia. E eu acredito que quando isso acontecer, haverá uma redução na pobreza, haverá um aumento da qualidade de vida das pessoas e o país passa a se desenvolver e a se tornar uma das grandes nações, porque Angola tem tudo para isso. Mas é A Angola realmente tem Angola. todos os recursos necessários. Nós não falamos aqui nem da agricultura e do poder que a agricultura tem de transformar, né? E o poder que a tecnologia tem de transformar a agricultura. Então, há muita coisa para se fazer. Eu acredito que ainda vou conseguir ajudar com algumas coisas. A Tecnest é um ISP, né? Está focada para um Internet Service Provider. É uma empresa que, além de oferecer ao mercado formações, sistemas de cibersegurança,
ela se preocupa muito com a segurança de rede, com a segurança dos dados. Eu acredito que tem que ser uma preocupação constante de todos hoje. Nós ouvimos casos aí de invasão da Sonangol, invasão da TAG. Isso hoje é muito comum. A tecnologia traz isso. Ela, como traz o benefício, te traz a riqueza da comunicação, a riqueza da informação, ela também traz as coisas ruins. Correto. Há gente que estuda para fazer coisa ruim, para usar a tecnologia para fazer coisa ruim. Invadem, congelam, travam, tiram dinheiro de uma conta da outra. Então, a Tecnest tem esse foco, né, de trabalhar também para ajudar a proteger os dados. Isso é uma coisa fundamental hoje, que é a proteção dos dados, né? Sim, nos primeiros países isso é top one, só para terem uma noção. Eu tive numa situação em prover serviços e eu não poderia ter X, Y, Z de aplicativos no meu telefone e nos meus computadores porque a empresa tinha as suas políticas e era tudo salvaguardado. Então, se a Tecnex está a trabalhar na segurança digital e na segurança da internet, é sempre uma mais-valia. Mas falando nisso, Engenheiro Chaves, o futuro. O futuro, como dizíamos lá no Brasil, o futuro a Deus pertence. Mas eu acredito muito no futuro e na evolução tecnológica do país. Está sendo feito e está sendo implementado medidas de segurança. O próprio INACOM tem trabalhado bastante nisso. A gente tem ajudado um pouco, né, criando regras, criando protocolos. E vamos ter problemas? Vamos. Vamos ter dificuldade com algumas coisas? Vamos. Mas eu acredito que hoje o país está preparado para dar esse salto tecnológico, né? Volto a frisar, é necessário investir nas pessoas. Correto. Não só as escolas, não só através das escolas, mas as empresas. As empresas precisam olhar para as pessoas, né? Treinar, formar, dar capacitação. E quando eu digo capacitação, não é só, e repito, não é só tecnológica, não é só formar, não é só capacitação técnica, é pessoal, é psicológica. Às vezes a pessoa vem trabalhar e nós não sabemos o que ela deixou em casa, né? É importante olhar para esse lado social, para essa questão humano. social, o lado humano. É preciso que olhe para isso. Porque às vezes o sujeito veio trabalhar, mas a mulher ficou em casa, o filho ficou em casa, passando necessidade ou doente. Enfim, é necessário que as empresas comecem a olhar para as pessoas, né? Para o lado humano, para o lado pessoal das pessoas. Porque não é só salário, não é só de salário que as pessoas vivem. Às vezes o conforto, a questão da saúde, por exemplo, que é muito difícil aqui em Angola, né? A Tecnest, graças a Deus, os administradores têm uma visão mais ampliada. Hoje todos os colaboradores da empresa têm o seu cartão de saúde. É extensivo à família, não é isso? Sim, sim. Extensivo aos familiares. E tem várias empresas hoje no país adotando essa política, porque sabe que a saúde aqui é cara e é difícil, é complicada. A alimentação é outro ponto também que eu acredito que precisa olhar, né? As empresas precisam. A Tecnest dá um subsídio de alimentação, não dá? Dá um subsídio de alimentação. Eu acho que a Tecnest veio realmente mas já tem várias empresas fazendo isso. Não só para revolucionar o mercado em si, mas também para revolucionar, quando eu falo mercado, estou a falar das tecnologias, mas a própria empregabilidade, aquilo que são os valores morais da empresa. E porque o nosso tempo já está quase ao fim, eu gostaria que os engenheiros dessem uma recomendação, só que para recapitular, nós hoje falamos sobre internet para todos, como nós podemos levar a internet às comunidades, como a própria Tecnext, na qual está a fazer a promoção do nosso podcast, tem feito em colaboração, parcerias privadas, públicas com o governo. Trouxemos aqui dois especialistas, engenheiros das telecomunicações, que conhecem muito bem do mercado, mas contudo nós ainda temos muito mais para falar. Este é só o primeiro episódio, eles voltam
para falarmos um bocadinho mais, irmos a fundo no beabá das telecomunicações, no beabá das tecnologias, no beabá das ciências e dos sistemas. Eu vou pedir que os nossos engenheiros então nos deixem algumas recomendações sobre isto tudo que foi falado, não somente a tecnologia, porque nós aqui tocamos na educação, nós tocamos na saúde. Agora não conseguimos tocar ao fundo na agricultura, que eu acho que é um tema que a gente vai trazer, e eu vou fazer questão de chamá-los de novo para nós podermos falar sobre as tecnologias na agricultura, como nós podemos então impulsionar a agricultura juntamente com as novas tecnologias. Mas podem, por favor, nos deixar uma recomendação? Acreditem nas pessoas e investem nelas, porque vale a pena. É meu. Sinceramente, acho que a recomendação que deixo é que devemos todos lutar. Lutar no sentido de fazer sempre o melhor. Correto. Eu acho que nós devemos parar de culpabilizar os outros e devemos nós fazer a nossa parte, porque nós estamos muito críticos e eu acho que isso influencia muito para negativo. Eu acho que cada um fizer a sua parte, eu acho que fizemos uma Angola melhor. Obrigada. Eu acho que resumindo e concluindo, nós temos aqui sim a valorização humana e temos sim aqui a capacitação, porque o básico bem feito é perfeito. Eu acho que eu vou voltar atrás, pessoal. Eu preciso só mais uma coisa. Uma experiência que vos marcou muito, é mesmo para fechar. Ah, eu tenho uma aqui que me fez chorar, né? Foi ver uma pessoa, uma senhora, falar com a irmã que ela não via há 40 anos pela primeira vez. Foi a primeira vez que ela pegou um tablet, um dispositivo, e falou com uma irmã que ela não via há 40 anos, que saiu daqui na época da guerra e foi para a Alemanha. E por alguma conjuminação aí que quem estava promovendo o evento fez, descobriu a irmã. As duas eram gêmeas. E quando eu vi aquela cena dela tentando pegar o rosto da irmã no tablet, que ela nunca tinha visto um tablet na vida, e falando com a irmã, ela se reconheceu que elas são parecidas, são iguais, são iguais. Isso foi lá no Mochico. Aquilo me fez chorar, Vale a aquilo pena. foi uma emoção que eu tive Valeu a que eu pena o acho que eu trabalho nunca todo. mais vou ter na minha vida uma emoção daquela. São Ver uma aquelas pessoa coisas. que não vê a irmã há 40 anos falar pelo telefone a primeira vez. Nunca tinha visto um telefone na vida. E ela viu a imagem da irmã. É isso que a comunicação promove, esse tipo de emoção. O sentimento de missão cumprida. É. Eu vou aproveitar aqui para fazer um comercialzinho. Eu estou lançando agora, deve ir para as livrarias em fevereiro, o meu primeiro romance. E estou falando um pouco sobre a minha vida aqui em Angola. Pessoal, fiquem atentos. O primeiro romance do Engenheiro Chaves, cá, com uma pitada de tecnologia, E lançado. muito amor e redenção, muita coisa muito legal. Eu acredito sempre que nós devemos deixar as nossas pegadas e nós, se podemos deixar algum testemunho, é sempre mais vindouro. Engenheiro Mário. Olha, a minha grande experiência foi fazer parte da primeira implementação da rede dentro do Quilamba. Nós tínhamos na altura Quilamba Centralidade. Correto. A Netone foi a primeira empresa a colocar os serviços de internet na centralidade do Quilamba. E nós na altura tínhamos uma obrigação praticamente de uma semana colocar os serviços lá, porque seria inaugurado por então ex-presidente da República, e que na qual depois ele levou Lula para lá para então apresentar a centralidade e mostrar os serviços que a centralidade tinha na altura. Então, para mim foi algo impactante. Nós trabalhamos dia e noite para poder colocar o único serviço que faltava na época,
que era a internet. Havia tudo lá, água, energia, mas não havia comunicação. Então nós trabalhamos arduamente para colocar a comunicação lá. É bom saber disso. É assim que nós terminamos o nosso primeiro podcast com o dever cumprido, tal e qual como os engenheiros Mário Rosa e o Marcos Chaves, que também tiveram o seu dever cumprido de levar as tecnologias nas comunidades ou nos sítios na qual era mais difícil de levar. Nós aqui queremos levar a tecnologia na sua casa, por isso é que nós somos Tecnológica, um podcast promovido pela TechNest. Obrigado, espero por si no próximo episódio.